Oi, quinto ano. Vamos corrigir a lição de casa. Tô com cara que eu vou corrigir a lição de casa, ouvindo um som, mas eu vou corrigir a lição de casa. Tô aqui curtindo um solzinho e vou parar o meu som exatamente para isso, para corrigir a lição de casa 6, 7, 8 e 9 da apostila de matemática, terceiro bimestre, quinto ano, certo? Já fizeram a lição de casa? Se você não fez e está com um pouquinho de dificuldade, você vai assistir o vídeo, mesmo que tiver algumas respostas, mas você vai acompanhar a correção, e aí você pode fechar o vídeo depois, tentar fazer todas as lições e observar se está correto. Se por acaso você já fez, é claro, você vai corrigir comigo, pausando, caso seja necessário apagar, mandando mensagem, caso tenha alguma dúvida, ou falando na aula também, tá bom? Então, assim, o que não pode é o quê? É copiar, né? Copiar você está enganando você mesmo, você não está aprendendo, né? Então, se você quer se enganar, tô meio descabelada, né, gente? Nenhum arquinho para solucionar aqui. Mas, se você quer enganar a si mesmo, aí você copia. Mas se você quer aprender, muita cuca no lance, você vai tentar fazer sozinho, até porque não tá tão difícil. Tem algumas um pouquinho mais difíceis, mas não tá tanto assim não, tá bom? Tô super animado, o dia tá gostoso, muita água, bebam água com o tempo seco assim, tá bom? Não, então eu convido vocês a fazerem a correção junto comigo, mas tranquilo, tá? Nada de pressão psicológica, senta relaxadamente, é claro que não vai sentar morto assim, mas senta na sua mesinha, liga o seu celular, assiste a professora Joyce no YouTube, curte o vídeo, né? Curte agora. Curte o vídeo, né? E se inscreve se você não é inscrito, enfim. E pega a sua apostila, seu lápis, sua borracha, senta, vamos fazer devagar, tá bom? Nada de pressão psicológica, porque estudar não é chato, ainda mais matemática, é super divertido, tá bom? Então vem comigo, eu vou compartilhar minha tela e a gente já entende aí sobre as lições. Vamos lá. Compartilhei, tá, pessoal? Compartilhei, lição de casa 6, tá? Não esquece da data, tá bom? Deixa eu ativar minha canetinha aqui, fica um pouco escura a sua tela aí, mas eu preciso ativar minha caneta, tá? Olha aqui, ó, gente, ó. Ixi, tá difícil aqui para ativar a caneta. Mas não esqueçam de aplicar aí a lição de casa, tá? A lição de casa é a 6. O computador tá dando um banho na professora hoje, parece, né? Mas vocês vão ter paciência com a Pro. Tá? Vou ativar minha canetinha aqui. Beleza, já tá ativa. Pronto. Então, vamos lá. Lição de casa 6. Do lado aí de vocês, tá vendo aí a última lição de casa 5, que a gente já corrigiu, tá? Mas a lição de casa 6 diz assim, olha. Gabriel comprou um televisor no valor de R$ 1.550, tá? R cifrão. No ato da compra, pagou com a entrada o equivalente a 2/5 do valor total do televisor. O restante será pago em 3 prestações iguais e sem juros. Acompanhe o cálculo de Gabriel e escreva nas linhas pontilhadas os números que estão faltando. Então, eu tenho aqui essa representação, né, esse desenho aqui, que é o valor, vocês estão vendo aí, mais a forma fracionária, porque 2/5 foi o valor aí que ele deu de entrada, ó, 2/5, 2 pintados de 5 no total, lembra que a gente falava assim? E faltava ainda 3 de 5, ó, 3 sem pintar de 5 no total, tá certo? Aí tá super facinho de entender. Bom, quando a gente coloca nessa forma aí, eu tenho já as respostas, mas eu gostaria que vocês entendessem que nada mais é que aquele probleminha que eu já expliquei para vocês. Pegar o valor total, dividir pelo número de baixo, denominador, e multiplicar pelo número de cima, o numerador. Então, o valor da televisão, vocês vão preencher, é R$ 1.550. 1/5 do valor da televisão. Então, vai ser o valor total da televisão dividido pelo denominador 5 e o resultado multiplicado pelo numerador 1, que deu 310. Depois eu peço para vocês colocarem 2/5 do valor da televisão. É o valor total de 1.500 dividido pelo meu denominador 5, o resultado multiplicado pelo numerador 2. E assim por diante, tá? Vocês vão fazendo as continhas aqui. Então,
O valor total deu 1.500, 1/5 310, 2/5 620 e faltava pagar quanto? R$ 930. O valor de cada prestação, já que eu dividi em 3 parcelas iguais sem juros, deu de R$ 310, tá? E aí eu tenho aqui umas frações, fração do valor da televisão, do valor total da televisão. É você pegar os 1.500, dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador. De 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e os 5 inteiros, né? Que a gente diz aí, ou 5/5, caso você queira dizer. Tem um espaço para cálculo, não deixa ele em branco não, tá, pessoal? Vamos fazer. Então, aqui não tá difícil, super fácil para vocês fazerem, já que é uma coisa que nós estamos vendo desde o ano passado, que é o quê? É tirar o valor fracionário de um número, de um número total, de um número que a gente tem aí no valor total, nesse caso, R$ 1.500, tá bom? Então, não tá difícil, tá super fácil a página 113, tá? Então, é uma coisa que a gente já vem aprendendo, a trabalhar com o número inteiro e com a fração. Como é que eu tiro um valor fracionário de um número inteiro? Como é que eu sei quanto equivale, tá bom? Então, vamos lá. Terminando aqui, a gente vai para a próxima página, exercício 2. Aqui é uma sequência, e aqui vai entrar a multiplicação com número decimal, no qual nós já temos visto em sala de aula, como também em plantões de dúvidas, como também em outras lições que nós fizemos. Então, vamos lá. Observe com atenção a regra que explica a formação de cada sequência. Depois, complete-a com os números, complete-as com os números decimais que faltam. Então, eu tenho 0,2, então eu tenho 2 décimos, 4 décimos, 8 décimos. Qual que é a regra? Tá dizendo já. A regra é multiplicar por 2. Então, qual é o pulo aqui? É você saber aonde vai a vírgula. Lembra, eu tenho que contar o número de casas decimais e saber aonde vai ficar a minha vírgula. Então, eu tenho 0,2, 2 décimos multiplicado por 2, eu tenho só uma casa decimal. 2 vezes 2 dá 4. Né? E 2 vezes 0 é 0. Então, aonde vai minha casa decimal? Eu tenho uma casa decimal. Se eu contar uma casa decimal, eu pulo só o número 4 e fica 0,4, ou seja, 4 décimos, tá? Então, é isso que vocês têm que trabalhar aqui, a posição da vírgula, tá? Principalmente no fim ali, ó, quando eu tenho o 12 inteiros e o 8 décimos, tá vendo ali? Então eu tenho que saber a posição da vírgula, tá? Então, eu tenho 1 inteiro e 6 décimos, 3 inteiros e 2 décimos, 6 inteiros e 4 décimos e 12 inteiros e 8 décimos, beleza? Na B, a regra é multiplicar por 3, então entenda a posição da vírgula. Conte o número de casas decimais para saber a posição da vírgula, conforme nós aprendemos, tá? Se você ainda não aprendeu, se liga, participa dos plantões e pergunta para a professora para a gente tirar essa dúvida, tá? Então, aí a regra é multiplicar por 3 vai dar 1 inteiro e 2 décimos, depois a gente tem alguns outros números, depois vai dar 32 inteiros e 4 décimos, 97 inteiros e 2 décimos e 291 inteiros e 6 décimos. Se você errou a posição da vírgula, tá na hora de participar do plantão de dúvidas com a professora Joyce, beleza? A na C tem que multiplicar por 5, então eu tenho 1 inteiro e 5 décimos, depois para responder 37 inteiros e 5 décimos, e por fim 937 inteiros e 5 décimos. Aqui, pessoal, fazendo a correção sempre contando as casas decimais para colocar a vírgula, tá? Bom, aqui a gente tem que assinalar a resposta correta. Gente, uma multiplicação com 2 números aí de parcela, uma divisão com 2 números na chave, super fácil. Então, quanto vai ser 257 multiplicado por 56? Vai ser 14.392. E quanto vai ser 7.584 dividido por 48? Resposta certa, 158. Nós temos espaço para cálculo aqui para as duas questões, beleza? Preenche o espaço para cálculo, porque eu preciso saber como é que você chegou ao resultado.
tá? Encerrando aí a página 114, indo para a próxima página. Aqui, turminha, super fácil a lição de casa 7, não esquece de colocar a data, tá bom? Utilizar o quadro do valor e lugar para resolver as operações abaixo. Aqui é para você que ainda tá com dúvida do que eu tô falando de inteiro, de décimo, de centésimo, de milésimo, tá? Então, a professora aqui, ó, junto com o objetivo, nós construímos a casinha. Lembra da casinha? Unidade, dezena, centena, então a gente fez até casinha para vocês saberem aqui, tá? Então, qual que é a diferença dessa casinha? Que eu tenho a minha parte inteira e minha parte decimal. Então, eu trabalho com unidade, dezena, centena e o que vem antes disso tudo. Então, o que que vem antes disso tudo? Os décimos, os centésimos e os milésimos. Lembrando que a minha vírgula, ela fica sempre posicionada entre a casinha da unidade e do décimo, porque ela é o que vai separar a parte inteira da parte decimal. Então, quanto vai ser? 123 inteiros com 75 centésimos, mais 76 inteiros com 50 centésimos, mais 7 inteiros com 90 centésimos. Então, se você arrumar certinho nas casas decimais, olha a ordem que fica, você consegue, então, descobrir o resultado, que dá 208 inteiros e 15 centésimos, tá bom? A B, eu cheguei no resultado de 105 inteiros e 396 milésimos, desculpa, tá? Por que milésimos? Porque eu acabo na casinha do milésimo, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá vendo, ó? Ó o milésimo aqui. Por que que eu tô lendo milésimo? Porque eu tenho 3 casas após a vírgula. Por que que aqui em cima eu li décimos? Porque eu tenho 2 casas após da vírgula. Décimos não, desculpa. Por que que eu li centésimos? Porque eu tenho 2 casas e a segunda casa aqui, ó, de 2 casas é centésimo. E assim por diante, tá, pessoal? E por fim, a letra C, também é uma soma, tá? Eu cheguei ao resultado de 6 inteiros. Por que 6 inteiros? Porque é uma unidade, tá dentro da vírgula, tá? 6 inteiros e 98 centésimos. Por que centésimos? Eu tenho 2 casas depois da vírgula e a minha segunda casa é centésimo. Beleza? Tudo certo aqui? Eu acredito que sim, tá? Então, vamos aí também para a próxima página, super fácil. Aqui eu já não tenho mais casinhas, mas você tem que organizar a vírgula embaixo de vírgula para saber o resultado correto. Se você não colocar sua vírgula embaixo de cada uma das vírgulas, você não vai conseguir chegar ao resultado correto, tá? Então, se você não chegou a esse resultado, significa que você não colocou a vírgula embaixo de vírgula, tá bom? O primeiro eu vou ter 163 inteiros e 807 milésimos. A B, 110 inteiros e 25 centésimos, tá? A C vai dar aí o quê? 12 inteiros com 5 décimos, menos 1 inteiro com 7 décimos, vai ser igual a 10 inteiros e 8 décimos, beleza? Tá? Aqui eu vou ter na D 59 inteiros com 142 milésimos. Na C eu chego a 4 inteiros e 5 centésimos. E na F 114 inteiros com 4 décimos. Fechou, página 116. Super fácil, a gente vai para a página 117, lição de casa 8. Aqui nós vamos entrar nas partes geométricas, tá, pessoal? E eu vou aqui ajudar vocês um pouquinho mais. Próxima lição, então, coloca a data e 1. Assinale a alternativa correta das questões abaixo. Antônio, aluno do professor Carlão, ganhou um jogo de peças de madeira de encaixe em formato poligonal. Ele precisa seguir as ordens das cartas para selecionar as peças. Observe as peças do seu jogo. Então, o que as figuras vão ter em comum aí? Essa é a pergunta, tá? O tamanho? Não, porque a gente observa aqui, por exemplo, esse amarelinho aí, ele é bem maior, por exemplo, que o quadrado, né? A forma de quadrado? Não, porque aí eu tenho aí várias formas diferentes. Inclusive, eu tenho aí um paralelogramo. Isso, um paralelogramo. Eu tenho aqui um trapézio. Eu tenho outros polígonos que não tem a forma de quadrado, tá? Então, são formados por linhas poligonais fechadas? Sim. Tem alguma linha aberta? Ficou algum buraco dentro desses polígonos? Não. Então, elas são formadas por linhas poligonais fechadas. E o número de lados, se você observar, todos são o quê? Quadriláteros. O que é isso, professora? Tem 4 lados, né? Eles têm 4 lados. Inclusive, ali, ó, como são classificados quanto ao número de lados?
quadriláteros, com acento no lá, certo? Tudo bem? Então, aqui eu tirei a dúvida. Na 2. Antônio começou a jogar, leia as informações da carta que ele tirou. Selecionar as peças com todos os lados da mesma medida. Quais figuras satisfazem essa condição? Aqui eu vou ter o quadrado e o losango. Então, eu vou explicar para vocês aqui que pergunta qual que tem a mesma medida. Então, eu tenho o quadrado e o meu losango, tá? Então, olha aqui, ó. Se vocês observarem aí direitinho, o meu quadrado, olha aí, o meu quadrado, tá? Ele vai ter o mesmo lado que o meu losango. Deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Que eu e minha caneta aqui, nós estamos meio que brigando. Tá, pronto. Agora eu vou conseguir pegar. Pronto, consegui. Ó, tá? O meu quadrado, tá? E o meu losango, eles vão ter as laterais aí iguais, tá bom? Só para você identificar aí, tá? Então, deixa eu continuar lá embaixo, tá bom? Quadrado e losango, eles vão ter, então, as mesmas medidas do lado, tá certo? Vamos lá. Vamos pro próximo. Selecionar as peças com 2 pares de lados paralelos. E aí, pessoal, vocês vão desenhar as peças que ele poderá pegar. Ele pode pegar um quadrado, porque vai ter 2 lados paralelos, tá? Lembra da linha paralela? Quem não lembra da linha paralela, vamos lá de novo para grande, são linhas que são paralelas. Elas vão estar sempre assim, ó. Elas não se cruzam, elas não fazem o ângulo de 90 graus, tá? Porque a perpendicular, ela faz esse ângulo aqui, ó. Tá, ó, tá vendo esse ângulo aqui? Esse ângulo é o ângulo de 90 graus, tá? O quadrado, por exemplo, ele tem linhas paralelas e linhas perpendiculares, porque ele faz um ângulo de 90 graus. Porém, você pode pegar 2 pares de lados paralelos. Então, o quadrado também, opa, eu fazendo aqui, o quadrado também se encaixa dentro disso, tá? Então, só para você saber, você pode pegar, então, aí o quadrado, o paralelogramo, o retângulo e o losango. Você vai desenhar 2 peças. Professora, pode desenhar mais? Não, só desenha aí as peças, põe 2, tá? Põe 2 que a professora já entendeu o que você quis dizer. Beleza? Beleza? Então tá. Professora, não sei o que é paralelogramo, devia saber. Procura no Google, para de jogar videogame. O que você acha, né? Vamos para a próxima, página 118 ainda, parte B. Qual o nome dado aos polígonos que atendem a essas características? Aqui, pessoal, é um pouquinho mais difícil, eu concordo com vocês, mas a prova vai ajudar. A apostila está dizendo que esses polígonos eles têm 2 pares de lados paralelos e são chamados de paralelogramos. Então, quando eu tenho as linhas paralelas, uma oposta à outra, eu tenho esse nome aqui de paralelogramos, tá bom? Já deu mais ou menos para entender, já que são linhas paralelas, né? Eu compreendo que vocês talvez não entendam, não consigam responder essa, mas vocês podem escrever agora paralelogramos. Fiquem tranquilos, é só uma questão de curiosidade, não vai ser perguntado na prova sobre isso, tá? Vamos aí para a lição... Opa, não vamos para a lição nada. Nós temos ainda mais uma página dessa lição aqui, tá? Deixa eu só olhar minha apostila também. Nós estamos na página 119 da lição de casa 8. Selecione as peças com apenas um par de lados paralelos, tá? Nesse caso aí, eu tenho o trapézio. Professor, o que é trapézio? Deixa eu pegar aqui mais imagens do trapézio para mostrar para vocês. Espera aí. Olha aí, ó, dei um Google, gente, aparece o trapézio, tá? Facinho. Eu só fiz isso aqui para vocês entenderem que se vocês não souberem alguma forma geométrica, vocês podem, ó, olha essa imagem aqui, será que eu consigo clicar nela? Olha aqui essa azul aqui, tá vendo? Já é, ó, o nosso trapézio. Vamos retomar a lição aí. Pronto, tá? Então, das peças com apenas um par de paralelos, que vão aí uma oposta à outra, paralelamente, eu tenho o trapézio, beleza? Por fim, aqui, nós temos que desenhar um triângulo e identificar as suas propriedades, certo? A gente tem que olhar, vai observar e vai observar as propriedades dele. Eu tenho um triângulo equilátero, por quê? Todos os lados possuem a mesma medida. É aquele triângulo normal, certo? Eu chamo ele de equilátero.
Aí eu tenho outro aqui, que é o triângulo isósceles. Ele tem 2 lados e possui a mesma medida. 2 de seus lados possuem a mesma medida, tá bom? Então, ele é um pouquinho mais aberto. E eu tenho o triângulo escaleno, que ele é um triângulo com 3 lados geometricamente diferentes. Ele é o diferentão. Aí, pessoal, nós temos que falar sobre o triângulo aqui, tá? Então, eu sei também, entendo que aqui é um pouquinho mais difícil, mas se você me disser, então, ó, que o triângulo ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos, já me deixa feliz, tá? Já é uma resposta bem coerente, porque você sempre, quando eu pedir para identificar um polígono, você tem que partir disso. Quantas vértices esse polígono tem? Quantas arestas? Ele vai fazer quantos ângulos? Olha, ele é chamado de como? Se ele tem 3 lados? Ele é um trilátero? E assim por diante, tá bom? Aqui embaixo está dizendo que os triângulos são classificados em relação aos lados com os nomes. Essa parte aqui é uma parte que eu não vou cobrar tanto de vocês escreverem. Se você quiser agora copiar, tudo bem, tá? Então, você já vai identificar que a gente tem 3 tipos de triângulo, que é o equilátero, o isósceles e o escaleno. O equilátero é quando todos os lados possuem a mesma medida, o isósceles é só quando 2 lados têm a mesma medida, e o escaleno é o diferentão, ele é o cara que quer fazer tudo diferente, tá bom? Mas se você me falar sobre o triângulo, que ele tem 3 lados, que ele pode ser um trilátero, que ele tem as vértices, os ângulos, eu vou entender. Interno os ângulos dele, tá? Só para a gente aí conseguir definir direitinho. Beleza, pessoal? Beleza, tá? Então, agora eu acho que eu terminei a lição de casa 8 e nós vamos para a lição de casa 9, que é a última lição. Vamos lá. Vamos lá, lição de casa 9. Não esquece a data, aquela conversinha que a professora Joyce sempre lembra para vocês. Então, vamos lá. Ânimo, gente, tá acabando, tá? O professor Rodrigo de Labor, percebendo a animação e o empenho dos alunos do 5º ano, resolveu lançar um desafio. Esse aqui é desafio, viu, gente? Então, vamos lá. Eu vou explicar devagarzinho, espero que vocês entendam. Vou representar o formato do meu laboratório, tá? Com a figura poligonal abaixo. Gostaria que vocês calculassem quantos quadradinhos, unidades, o quadradinho vai significar o U, são necessários para cobrir totalmente a área. Aqui, turma, o que ele quer? Ele quer encontrar a área, tá, turma? Ele quer encontrar a área dele. Para recobrir com um quadradinho, pense que eu tenho esse cômodo aí para encher de azulejo bonito, tá? E ele tem esse formato de U aí, tá bom? Então, eu tenho que colocar. Eu tenho que observar aqui, né? O que a gente tem que observar nessa figura? Vocês que já estão aí, perito em área e perímetro, né? Olha, aqui eu tenho 5 metros, aqui eu tenho 6. Eu tô falando metros, vamos falar unidades, né? Que é a unidade que ele tá trabalhando. Aqui eu tenho 9 total. Só que eu tenho um buraco aqui, né? Eu vou até fazer um quadrado aqui. Eu tenho um buraquinho aqui que vai me impedir de tentar. Aqui, ó, isso aqui tá vago, né? Então, eu não posso multiplicar 9 vezes 5, porque aqui também eu tenho 6. Como é que vai ser isso aí, professora? Eu vou explicar devagarzinho para vocês, dando pausa, qualquer coisa, põe um vídeo aí de explicação, para vocês irem entendendo aos poucos, tá? Então, importante. Cada quadradinho de uma unidade de lado representa a peça de piso desse laboratório, que é o U. E aí, a gente tem as medidas aí. Tá bom? Então, vamos lá. Explique como você resolveu a questão. Escreva se foi preciso usar a régua, se você realizou uma ou mais de uma operação. Eu vou ler aqui, mas vou explicar para vocês entenderem como posso explicar. Bom, a resposta ela é pessoal, para começo de conversa, quer dizer que não tem certo, não tem errado, tá? Então, o que vocês esperam? O que eu espero que vocês entendam? Que 5 vezes 9 é 45. 5 vezes 9 é 45. Eu estou multiplicando a altura pela largura, que era o que nós faríamos normalmente. Então, como se o laboratório fosse em formato retangular. E após essa etapa, retirar o espaço que está faltando, ou seja, 3 vezes 3, que é igual a 9. Que espaço que está faltando? Aquele que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? Como é que eu sei que é 3 vezes 3? Porque, olha, qual que é a diferença de 9 para 6? Não é 3? Quer dizer que esse espaço aqui, eu tenho 3. E qual que é a diferença de 2 para 5? Também não é 3? Então, é isso que ele está querendo dizer. Por que ele está fazendo 3 vezes 3? Porque o espaço que eu tenho aqui faltando é 3 vezes 3. Olha aqui, ó. Se aqui eu tenho 2 para chegar até 5, faltam 3, certo? Se aqui, ó, de lateral
tá? De base eu tenho 9, mas aqui eu tenho só 6. Quanto falta para chegar a 9? 3. Por isso que eu multipliquei 3 vezes 3, tá? Então, o que ele fala aqui, ó? Então, a primeira... deixa eu só apagar, né? Apaga, professora. Vamos limpar os desenhos. Então, após eu achar todo, ou aqui o retângulo, que vai dar 45, porque eu multipliquei a altura com a largura, eu vou tirar o que eu não tenho, que é o 3 vezes 3, que vai ser 9. E assim o total da área vai ficar 45 menos 9, que vai dar 36, tá? Esse é o primeiro cálculo aí. Aí tá assim, o aluno observará que fez mais um cálculo e que poderia também ser 5 vezes 6, tá? Porque é quanto falta de 9. E vezes 6, porque é o que tá lá em cima, que vai ser igual a 30. Mais 2 vezes 3, que é igual a 6, que vai ser a diferença, resultando em 36. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar com a primeira opção, que é multiplicar o 5 vezes 9 para achar o retângulo inteiro, e depois tirar o que não tem, que é o 3 vezes 3 que a gente observou lá. Beleza? Então, a resposta aqui será o quê? 36. Beleza? Então, vamos aqui agora para a página 2. Página 2, exercício 2, página 121. O terreno de um canteiro de horta, cultivado pelos alunos do 5º ano, tem o formato de um retângulo e é representado abaixo. Então, olha, observe que 1U equivale a 2T. Fácil, um quadradinho pequeno vale aí a 2 triângulos, que vai fazer um quadrado, tá? Então, eu tenho a área de 4 por 12, certo? Não tá difícil. Trace uma das diagonais desse retângulo para dividi-la ao meio e faça o que se pede. Então, aqui, ó, já tá passado aqui essa linha aqui, tá? A gente observou que a gente fez o quê? A mesma coisa que tá aqui em cima, a gente tá fazendo aqui embaixo. Aí, ela tá perguntando, em unidades em 1, quanto vai ser? É só você multiplicar 4 vezes 12. E em T? Gente, divide. Né? A gente está sabendo que a gente tem o quê? Dentro de 1, a gente tem 2. Dentro de 1, a gente tem 2. Está dividido em 2. Então, se eu pegar esse valor de 48 e multiplicar em 2, porque dentro de 1 tem 2, eu chego a 96. É isso que está explicando aqui, tá bom? Aí, vai lá de novo. Na metade do terreno retangular, obtido pelo corte na diagonal do retângulo, os alunos cultivaram cenouras. Qual é a área do terreno destinada ao cultivo de cenouras? Estou falando da metade, né? Qual que é a metade de 48, né? E depois, qual que vai ser minha unidade em T? Então, eu começo fazendo qual que é a metade de 48, tá? A metade de 48 é 24, porque eu utilizei a metade do retângulo lá. Se o retângulo inteiro é 48, qual que é a metade em U, que é o quadradinho? É 24. E dentro disso, qual vai ser as unidades em T? Então, é só eu dobrar a quantidade de 24, que vai dar o quê? 48. Beleza? Vamos aí para o exercício número 3. Já estou acabando. Observe o mapa feito por Arthur das ruas próximos de sua casa. Foi você, Arthur, que fez? Ah, você, Arthur, que fez aí as ruas. Olha só, desenhou as ruas, né? Então, vamos lá. Agora, considere o mapa e faça o que se pede. Escreve o nome de 2 ruas paralelas. Aí, Rio Grande do Sul e São Paulo. Olha aqui, pessoal. Rio Grande do Sul, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó, aqui em cima. Rio Grande do Sul e São Paulo, elas estão o quê? Paralelas, tá certo? Beleza? Tá bom. Então, vamos para a próxima. Aí, eu tô brigando com o meu mouse. Vamos lá. Escreva o nome de uma rua perpendicular. Aí eu tenho a rua Rio Grande do Sul e a rua Rio de Janeiro. A rua perpendicular. Olha aqui, pessoal, ela faz, primeiro que ela cruza e ela faz um ângulo aqui, ó. Vou pegar essa aqui, ó. Ela não faz um ângulo aqui de 90 graus? Ó, eu fazendo um ângulo torto. Esse aqui é o ângulo, viu, de 90 graus. Então, ela é o quê? Perpendicular, tá? Vamos lá. Então, vai ficar essas aí, tá bom? E aqui tem mais uma pergunta. Escreva o nome de ruas paralelas à Rua Paraná. Então, cadê a Rua Paraná? Rua Paraná. Olha aqui, ó, Paraná. Qual vai ser paralela a Paraná? Vamos lá? Qual vai ser a resposta? Então, eu tenho a Rua Ceará e Rua Goiás, e Rua Amazonas e Rua Bahia. Rua Ceará e Goiás, Amazonas e Bahia. Rua Ceará e Goiás,
tá? Amazonas e Bahia. Elas estão aí, ó, indo para a mesma direção, tá? Então, eu só vou fazer um desenho para vocês entenderem. Paralela a essa, vai ser essa aqui, ó. Todas as ruas paralelas, porque eu tô indo na mesma direção. Trocando de cor para vocês entenderem, ó, as paralelas aqui, ó, do lado oposto. Eu tenho essa aqui, eu tenho essa, tem essa pontinha aqui, eu tenho essa. Tá vendo, ó? As que estão de preto são paralelas do lado desse lado e a vermelha tá ao oposto, tá bom? Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Beleza? Professora Joyce e o mouse, parte 2. Vamos lá. Última página, quinto ano. É a última, né? Deixa eu só ver aqui. É a última, tá? Aí, professora, vamos lá? Então, observe as figuras abaixo, identifique-as de acordo com o número de lados paralelos que tem. Então, a gente tem que ver quais são os paralelos, a gente consegue observar. Então, o trapézio, ó, o trapézio aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar meu desenho, tá difícil. O trapézio, tô querendo pegar o trapézio. Oh, meu Deus. Sabe o que é isso, gente? Briga com o mouse, tá? Eu tô brigando com o mouse. Aí, pronto. O trapézio, ele é um polígono formado por um par de paralelos, que são esses do lado aqui, tá vendo, pessoal? Ó, deixa eu ver. Eita, que vai fazer um quadrado aqui, professora. Não é isso que você quer, professora. Ó, esses lá, por que eu tô falando que o trapézio, ele é paralelo? Nossa, gente, tá difícil essa caneta. Ó, esses lados aqui são paralelos, tá vendo? Tá? O segundo polígono, paralelogramos, polígonos com dois pares de lados paralelos, quadrado, paralelos e losango. Então, o que eu vou ter aí como resposta, só para vocês entenderem? O trapézio, ele tem um par de lados paralelos, tá? E os outros, que eu vou chamar de paralelogramos, eles são polígonos com dois pares de lados, tá? Paralelos. Então, o que eu tô falando? Que é dois pares de lados, que eu posso fazer assim, certo? Se a minha caneta deixar, tá? Eu tô tentando fazer aqui embaixo, tá? Esses são os paralelogramos, tá vendo, ó, tá vendo? É isso que eu quero dizer, que eles têm aí, então, dois pares. Ó aqui, ó, se eu conseguir fazer o desenho, o que eu tô explicando? Que o único diferentão aqui vai ser o meu trapézio, ó, porque os outros, ele tem todos, ó, tá vendo? Vou parar de desenhar que vocês entenderam, né? Aqui é a mesma coisa aqui também do losango, tá? E aí vocês devem, então, podem escrever o que eu coloquei aqui, tá? Você pode fazer o seguinte, ou você pode desenhar só o trapézio e escrever do lado que ele tem um par de paralelos. Depois você vai desenhar aqui os meus paralelogramos, que a gente aprendeu aí, que são polígonos que têm pares de paralelos. E escrever que ele tem dois pares de paralelos. Ó, devido ao tamanho que tem essa folha, se eu conseguir abaixar, claro, aqui, devido ao tamanho que tem essa folha aqui da página 123, eu vou pedir para você primeiro desenhar o trapézio e escrever sobre ele, que ele é formado por um par de paralelogramo. Depois você desenha o nosso aqui, os nossos outros polígonos, que são os paralelogramos, e escreve que eles têm dois pares de lados paralelos, tá? Que é o quadrado, o paralelogramo e o losango. Beleza? Ufa! Você cansou? Nossa, tô até para cima. Você cansou? Eu cansei um pouco, mas deu para entender, né, pessoal? Tá aí a correção. Cuidem-se, bebam água, usem máscara, brinquem, se divirtem, estudem, não acumule lição. A gente se vê nas aulas do Zoom, em mais vídeos, tá bom? Fiquem com Deus, qualquer coisa chama a professora Joyce. Super beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.